As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem. Olá, boa noite. Hoje é dia 20 de agosto de 2020, quinta-feira. Estamos entrando ao vivo com o nosso programa, 18 horas 5 minutos. Sejam bem-vindos ao Giro Notícias, direto dos estúdios do Giroplay. Noite fria em toda a Grande São Paulo, hein? Aliás, o dia inteiro, né? E aí a Mariana até passou pra gente na edição de ontem, porque tem uma frente fria chegando. Olha, então tirem os casacos e os agasalhos do guarda-roupa, porque o frio está apenas começando. Eu, como amo o frio, estou me sentindo tranquilo e feliz. Mais uma vez, boa noite para você que está nos acompanhando, que chega aqui agora no nosso Giro Notícias. O programa de hoje promete, porque hoje nós temos a entrevista exclusiva com o prefeito da cidade de Barueri, Rubens Furlan. É isso mesmo, daqui a pouquinho nós vamos soltar a nossa entrevista com o prefeito da cidade de Barueri, Rubens Furlan. O João entrevistou o prefeito, né? Entrevista exclusiva, muitos assuntos polêmicos aí, como é, né, de costume, porque o Furlan é um cara polêmico, então ele vem com bastante polêmica aí pra gente. Deixa eu já chamar o João aqui, dar uma boa noite para ele. Boa noite, João. Boa noite a você e a todos que acompanham aqui o Giro Notícias. Seja bem-vindos ao nosso programa de hoje. O João traz aí essa entrevista exclusiva com o prefeito de Barueri. Depois a gente tem ainda as notícias de hoje com a Mariana e com a Caroline. Estão se preparando, daqui a pouquinho elas entram aqui ao vivo comigo no Giro Notícias para trazer as informações aí desta quinta-feira da nossa região. João, então hoje é o tão esperado dia da entrevista com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, é isso? Correto, Adriano. Na semana passada, o prefeito de Barueri recebeu a reportagem do Giro em seu gabinete e ele teve uma longa conversa, tanto comigo quanto com a diretora de redação do Giro, Cláudia Azevedo. A conversa rendeu, Furlan abordou muitos assuntos e vale ressaltar, Adriano, que ultimamente o prefeito não havia concedido mais entrevistas, ele estava mais afastado nos bastidores, tomando conta da cidade nesse momento tão desafiador, né, do coronavírus, para combater a pandemia, né? Então nós conseguimos uma entrevista exclusiva, então ele volta aqui a falar com a imprensa da região e, no caso, com o Giro Notícias. Tá certo, então nós vamos assistir aí essa entrevista, né, que tem bastante conteúdo, bastante polêmica. João, traz pra gente aí então qual que é a primeira parte aí da entrevista, né? Nós dividimos em parte para que fique melhor para vocês que estão nos assistindo acompanhar aqui pra gente. Qual que é a primeira parte aí dessa entrevista de hoje com o prefeito de Barueri? Correto, Adriano. Vale ressaltar que o prefeito vai entrar, né, na corrida eleitoral neste ano, então obviamente que foi um dos temas debatidos. Ele fala se tem interesse ou não em assumir, né, o estado de São Paulo, uma vez que ele é uma autoridade muito expressiva, influente, muito respeitada em todo o país, né, e principalmente aqui na nossa região. O Furlan, ele é muito conhecido. Então é assim, ele diz pra gente, claro que eu não vou contar, vocês vão acompanhar aqui no jornal, claro, se ele tem interesse ou não em
assumir o governo do estado de São Paulo, que é um dos temas que ele fala. Ele também ressalta bastante a questão da pandemia, e tem uma questão bem importante que é com relação, ainda mais agora que nós falamos sobre a corrida eleitoral, né, deste ano, que é com relação a um dos grandes adversários de Furlan, que possivelmente saiu do cenário da candidatura. Ele teria retirado a sua candidatura, então o Furlan também aborda esse tema. Legal. Vamos então ver a primeira parte. Podemos? Vamos. Já na primeira parte é interessante, Adriano, que ele faz um comentário muito interessante sobre o Giro, né, que é um jornal que já está há mais de 12 anos no mercado. E aí ele faz um comentário muito expressivo, ele prestigia, né, a empresa de comunicação, uma das principais da região oeste, Vale do Samentá, e é bem interessante, nós fizemos questão de colocar no ar. Vamos lá. Vamos lá. Furlan, bom dia. Obrigado por receber o Giro SA aqui em seu gabinete. Então, nós vamos começar aqui a nossa entrevista. Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar para tirar a máscara, né? E dizer que o Giro é do coração da gente. Tudo que eu fiz na vida pública ao longo desses 30 anos, o Giro contou para o povo certinho tudo o que aconteceu, e por isso eu tenho grande respeito pelo Giro. Legal. O Giro é um dos veículos de comunicação mais respeitado aqui da região, né? São 12 anos aí atuando, levando informação, como a gente sempre fala, que às vezes fica até repetitivo, mas não é. Mas jornalismo sério, com credibilidade, utilidade pública, né? Prestação de serviço, é uma linha editorial completamente diferente do que a gente encontra em outros veículos de comunicação. Vou falar aqui da nossa região, porque a gente está focado aqui, né? Então, o prefeito falar do Giro, elogiar o Giro, para a gente que faz esse trabalho diário, né, João, é satisfatório, porque a gente vê que a gente vem fazendo um trabalho, né, bacana e que todo mundo gosta. E o que o Furlan falou é verdade. O Giro acompanha a trajetória dele já desde o começo do jornal, né? Assim como o Giro vem fazendo com todos os outros aqui da região. A gente sempre vem pontuando muito bem essas questões aí. Então, obrigado pelos elogios. Segue aí, João. E agora o Furlan ele vai falar sobre... Ele vai fazer um balanço, Adriano, sobre o seu 5º mandato. Digamos que não é fácil, né? Um prefeito ser eleito 5 vezes, né? E, ou seja, ele tem uma popularidade muito grande aqui em toda a região, principalmente em Barueri, obviamente, né? Então ele vai falar agora sobre o balanço de seu 5º mandato. Vamos lá. Vamos ver. 5º, segundo a opinião pública aí, parece que foi um dos melhores que nós tivemos a oportunidade de fazer. Aliás, eu reputo a experiência nossa, né? Por conta disso, acabamos melhorando ainda mais a performance. Ótimo. Eu acho, né? Pelo menos pelo que a gente vê, pelas pesquisas que tem, e eu que sou um homem vaidoso, né? Eu fico feliz em ver que as coisas estão indo bem. Então, se o governo vai bem, eu fico muito feliz. É isso aí, 5º mandato, né, frente à Prefeitura de Barueri, conhece a cidade, né, com a palma da mão, consegue desenvolver um trabalho bem interessante aí na cidade, né, João? Exatamente, Adriano. E agora, já intercalando na próxima etapa da entrevista, ele vai falar sobre esse momento tão desafiador que é combater aí o coronavírus, né, que infelizmente tem impactado muito o país, né, e na região não seria diferente. Então vamos ver o que o Furlan fala a respeito disso. Vamos lá. Todos ficam desesperados, sem saber exatamente o que fazer, e quando chega aqui as providências eram difíceis até de ser tomadas, porque você tomava uma providência contra o vírus, mas que arrebentava a economia do país. E assim as coisas foram, mas felizmente Barueri sofreu o que o país sofreu, está sofrendo o que o país está sofrendo, mas nós estamos sobrevivendo e estamos ganhando experiência. Quer dizer, o mal que o vírus causou no primeiro momento, ele não causa mais nesse momento, nem para Barueri e nem para o país, porque nós já temos experiência suficiente para enfrentá-los de forma que não seja tão traumática como foi no início.
Isso aí é um desafio para todos os administradores, né? Para todos os governantes. A gente sempre tem usado aqui um termo, desde o começo da pandemia, quando a gente começou a entrevistar especialistas e tudo mais, um assunto e um tema complicado, e todo mundo trocando a roda com o carro andando. Então imagina você governar uma cidade, ter que decidir planos emergenciais, né, e com toda essa questão de pandemia acontecendo, não é fácil para ninguém. Inclusive, depois no último bloco, com a participação das nossas repórteres, eu falo aqui, mostro, né, como a gente sempre tem mostrado, a tabela, né, do coronavírus, do Covid-19 aqui na nossa região, cidade por cidade. João. Vamos lá, Adriano, continuando, agora na quarta pergunta que nós fizemos ao prefeito, é sobre um tema que chamou bastante atenção. Nas últimas semanas, o governo de São Paulo regrediu algumas cidades aqui da região oeste, da fase amarela para a fase laranja do coronavírus. E o Furlan, né, que é muito amigo do João Dória, que agora é político também e governador do estado, eles entraram, digamos que, numa espécie de atrito. E aí eu perguntei, né, Furlan, tá tudo bem entre vocês? Por quê? Porque o prefeito de Barueri falou que não iria acatar, né, o pedido do governo do estado. Então vamos ver o que ele falou a respeito disso. Não, tá tudo bem, entre eu e o governador não tem problema nenhum, até porque ele entendeu que nós não podemos pagar pelo que a outra cidade não fez a lição de casa, aumentou a incidência, aumentou as mortes. Eu não posso pagar se o Estado traçou um plano, né, de equilíbrio e nós estamos dentro dele, então não é correto que a gente sofra aí um retrocesso se nós avançamos. É verdade, né? E é o que a gente vem falando aqui também e pedindo sempre para as pessoas, né? Para que, não só Barueri, mas para que as outras cidades não entrem na fase laranja, vermelha novamente, para que tenha que fechar e tudo mais, a importância de cada um fazer a tua parte, né? Se cuidar e cuidar do outro também. É verdade, Adriano. E agora, nessa próxima questão que nós abordamos, o prefeito ele vai falar sobre os impactos do coronavírus na economia aqui da região. Vale ressaltar, Adriano, ele vai explicar melhor na sequência, mas que Barueri é uma cidade em que não há déficit nas contas públicas, ou seja, a cidade arrecada e o que a cidade arrecada, ela gasta menos, entende? Então as contas ali, elas estão fechando e o prefeito ele salienta isso. Vamos dar uma olhada. Sim, vamos lá. Já impactou, mas nós rapidamente diminuímos o custeio no limite da queda da arrecadação. Então a cidade não teve prejuízo nenhum. Quer dizer, eu hoje estou arrecadando mais do que eu estou gastando. E, no entanto, nós já perdemos mais de 300 milhões de receita. Né? O que é aí não é algo comum entre outras cidades, né? É que Barueri sempre foi tida como a melhor cidade aqui da região em que nós moramos, né? Em relação a uma série de questões. Uma cidade que tem aí muitas indústrias, né? Tem vários setores aí que atuam na cidade de Barueri, então, claro, isso faz com que a cidade tenha aí esse desempenho e esses índices altos aí, saindo na frente, né, das outras cidades aqui da nossa região, né, João? Sim, economicamente dizendo, Barueri é uma cidade extremamente expressiva, Adriano. E como você salientou agora a questão do polo industrial, eles têm muitas indústrias relacionadas ao universo de entregas, que é, no caso, o setor logístico. Exato. Muito expressivo, tecnologia da informação, comércio, serviços, muitas empresas da Grande São Paulo instaladas. Cosméticos, alimentícios, uma série de coisas, né? É uma cidade relativamente pequena em termos, né, geográficos, Sim. Mas ao mesmo tempo com uma grandeza de metrópole. Exatamente. Agora no próximo tema que o prefeito aborda, Adriano, ele fala sobre... Bom, você sabe que, né, no começo do ano todo mundo ficou meio sem norte, né, quando veio aí o período crítico da pandemia, né, tudo fechou, a gente não sabia o que ia acontecer no nosso dia, né, e com o prefeito não foi diferente. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. A pandemia alterou bastante a nossa rotina, isso
Num determinado momento, eu saía de casa sem saber o que eu ia fazer. E voltava para casa sem saber o que eu fiz. Né? Mas, gradualmente, nós fomos se encaixando nesse contexto, né? E conseguindo desenvolver alguma coisa boa aqui, resolver outra ali, e até que nós entramos no ritmo e ela evolui naturalmente. É o que nós falamos aqui agora há pouco, né, João? Todo mundo trocando a roda com o carro andando. E aí volta a falar, imagina você governar uma cidade, vem uma pandemia, você tem que mudar o seu sistema de saúde, você tem que pensar em como você vai fazer para combater essa pandemia. Aí vem a questão, né, do fechamento dos comércios, o isolamento das pessoas. Imagina você conduzir, né, uma cidade, um estado, até mesmo um país, com uma questão como essa. Você fala, meu Deus, e aí? O que eu faço, né, para não impactar tanto a vida das pessoas? E mesmo assim, o impacto foi tremendo na vida de todo mundo. Quem não se impactou com essa pandemia, né? É verdade, Adriano. Inclusive agora, nessa chamada que nós vamos fazer, o prefeito ele também salienta que a cidade, ela balançou bastante no primeiro momento e conseguiu se segurar bem. Mas ele vai explicar melhor. Vamos ver. Recentemente, esse episódio de trazer para a faixa laranja, nós não aceitamos, porque nós não merecemos. E se a gente aceita, seria uma quebradeira no comércio terrível. Na primeira, vou falar aqui, usar um termo meio chulo, na primeira porrada, quem não quebrou, tonteou. Quer dar uma segunda? Não tem jeito, não, nós não vamos admitir. Agora, se quiser, se a coisa piorar mesmo, quiser fazer um lockdown no estado inteiro, vamos fazer. Todo mundo fecha, ninguém mais sai na rua. Mas é São Paulo e todas as cidades do estado de São Paulo durante um tempo. Parou. Agora dizer, Barueri não vai fazer isso e São Paulo vai fazer aquilo. E uma questão, né, para se colocar aí, uma questão para se colocar em questão é muito mais pessoas do que a gente imagina quebrou, né? Poucas foram as que bambearam. Quem bambeou é quem tem uma empresa sólida, quem tem capital de giro, quem tem dinheiro guardado. A maioria das pessoas não tem isso, né? Então a gente vê o trabalhador informal, aquelas pessoas que trabalham na rua mesmo, como camelô, aqueles que têm, né, microempresa, que tem CNPJ de MEI, enfim, a quantidade de pessoas que realmente quebrou. Nós falamos isso aqui também, tempos atrás, no Giroplay. Você passa pelas ruas das cidades aqui da região, ou mesmo no centro de São Paulo, vai lá no Brás, vai ali na 25 de março, vai na Santa Efigênia, mas pega aqui Autonomistas, né? Pega a Primitiva Avianco em Osasco, pega o centro de Barueri, você vai falar de Cotia, Carapicuíba, a quantidade de lojas que baixaram suas portas, pessoas que não conseguiram se manter, né? Demitiram funcionários, pararam de funcionar. Então, assim, foi muito grande a quantidade de pessoas que realmente quebraram, né? E nós esperamos que isso comece a se normalizar a partir de agora. É claro que o que nós queremos é que isso aconteça, né, João? Da noite para o dia, a gente quer voltar à nossa realidade, à nossa rotina, o mais rápido possível. Mas, infelizmente, a gente sabe que vai ser, né, aos poucos. Infelizmente, será aos poucos. Isso se todo mundo ainda cumprir, né, João, com algumas regras e determinações que estão sendo impostas, né? Sim, mas o brasileiro ele é um povo muito batalhador, guerreiro, a gente vai recomeçar sem sombra de dúvida. Sem dúvida, o brasileiro está passando por uma desgraça e ele está dando risada, né? Impressionante. Exatamente. Dá tempo ainda de a gente colocar mais um trecho, Adriano? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Agora, um fato que chamou bastante atenção é que o prefeito ele falou sobre o lockdown, né, que segundo aí especialistas seria uma possível solução sobre a disseminação do coronavírus. Então ele abordou esse tema. Vamos olhar. Eu tenho visto especialistas dizer que sim. Ontem mesmo eu cheguei em casa mais cedo e a gente vai logo no noticiário, né, e alguns especialistas, alguns infectologistas, eles dizem que poderia ter evitado muitas mortes. E realmente, é o que a gente falou aqui, realmente aconteceu isso mesmo, né? A questão do lockdown é algo que esperamos que não precise mais, né, João?
Esperamos sair dessa fase aí, né? Exatamente. O Furlan, ele também salientou, Adriano, que aqui uma questão, né, que o lockdown poderia ter evitado muitas mortes, né? Mas era tudo muito novo, né? Na realidade, em todos os países do mundo, né? Então, você não tinha uma referência, né, ao que seguir, né, com relação a isso. Exatamente, né? É tudo novo para todo mundo. Então imagina você como que fica, né? Como que a gente trabalha. Então eu acho que é assim. A gente já está numa nova fase, numa outra fase, né? Então é tentar acertar com os erros cometidos lá atrás, né? Mas é o que a gente sempre fala. Não adianta só o prefeito, no caso o Furlan, ou o prefeito das outras cidades, ou o governador, ou o presidente, fazer a tua parte. Nós, como cidadãos, também temos que fazer a nossa, senão não adianta, né? Correto, exatamente, Adriano. Vamos lá, João, pode seguir. Tem tempo para mais uma, temos tempo para mais uma, e aí a última, que é um assunto polêmico, aí a gente faz um intervalo e volta depois para encerrar essa participação da entrevista do prefeito de Barueri. Tá bom. Agora o Furlan, ele vai falar sobre a possível saída de um dos seus adversários agora na corrida eleitoral municipal deste ano, de 2020, onde ele deve concorrer ao seu 6º mandato. E então circula aí nos bastidores, né, Adriano, da política, de que um pré-candidato à prefeitura de Barueri, um radialista chamado Fábio Teruel, teria saído, né, do cenário. Então o Furlan, ele vai explicar. Você já vai colocar agora ou depois do intervalo? Vamos para o intervalo e depois do intervalo a gente mostra essa parte para quem está nos assistindo. Lembrando que você que está aí nos assistindo, não deixe de acessar, você que está assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, você pode também acessar o site, assistir pelo site e acompanhar outras notícias, tá bom? Aqui da nossa região. É só pegar o seu celular, abre a câmera, passa no nosso QR Code que está na sua tela e você vai direto para o site do girosa.com.br, tá bom? Um rápido intervalo, ó, não sai daí, é rapidinho, a gente volta já. O melhor lugar do mundo para se viver agora é a sua casa. A melhor arma contra o coronavírus nesse momento é a sua casa. Nós vamos superar juntos a pandemia, cada um na sua casa. Depois que tudo isso passar, e vai passar, a gente vai sair muito mais forte. Mas agora, fique em casa. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão. Estamos de volta com o nosso Giro Notícias desta quinta-feira, 18 horas e 27 minutos, com a entrevista exclusiva do prefeito da cidade de Barueri, Rubens Furlan. O Furlan que concedeu essa entrevista para o João, né, o nosso editor de online aqui do Giro SA. A gente fez aí no bloco passado a apresentação de alguns trechos da entrevista do prefeito e agora temos as duas últimas partes que são bem polêmicas, né, João? Sim, Adriano, mas vale ressaltar que ainda hoje, às 20 horas, o público pode acessar
no nosso portal de notícias, girosa.com.br, a entrevista na íntegra, completa. Aqui nós estamos mostrando os principais momentos do encontro. Vale ressaltar que ele também recebeu a diretora de redação do Giro, Cláudia Azevedo. Então, a entrevista completa, ainda hoje, no girosa.com.br. E para isso, é só você passar o seu scanner aí, ó. Pega o seu celular, abre a câmera, passa o scanner no nosso QR Code e você cai direto dentro do site do Giro SA, tá bom? Lembrando que a nossa transmissão oficial é pelo site do Giro, pelo portal de notícias, girosa.com.br, e que você também acompanha a nossa transmissão, né, pelas redes sociais, principalmente aí pelo Facebook. Daqui a pouco temos também um bloco de notícias com a Mariana Pereira e também com a Caroline, passando as informações aqui da nossa região, e eu também passo daqui a pouco a tabela atualizada da questão do Covid-19 em toda a nossa região aqui da Grande São Paulo. Vamos lá, João, qual que é a próxima parte então? Você tinha dado a deixa aí no bloco passado, qual que é o assunto agora? Então, só recapitulando, o prefeito Rubens Furlan comentou com exclusividade a possível saída de um dos seus grandes adversários, né, a corrida, a prefeitura, né, aqui de Barueri, em 2020. Então, um dos seus principais adversários, o radialista Fábio Teruel, teria desistido, retirado sua candidatura. Então, vamos acompanhar o que o Furlan falou a respeito disso. Vamos lá. Esse ano é o ano da surpresa, né? O vírus foi uma surpresa enorme. E agora a gente é surpreendido com essa notícia. Eu, durante o processo pré-eleitoral, eu dizia para algumas pessoas ligadas a ele, poxa vida, respeita a gente, respeita a candidatura nossa, que eu respeito a sua também. Política se faz com respeito. Até eu fiz uma brincadeira um outro dia, a gente que assiste muito televisão, e eu gosto de televisão, tá? Você vê a propaganda do Bradesco, do Itaú, dos outros bancos, você vê a propaganda da Ford, da Chevrolet, de outras marcas, mas a gente nunca vê um moendo o outro, um xingando o outro. Vê aquele que está fazendo a propaganda falar da qualidade. Olha, o meu carro aqui, esse carro é bom, ele faz a curva bem, o freio dele é bom, né? Mas não fala, aquele carro lá do concorrente é um horrível, é um horror. E assim, eles falam do que eles têm de bom da qualidade deles, né? Política devia ser assim também. Vamos falar da qualidade. Aí eu falo das minhas, e outros falam da... E em nenhum momento eu falo, eu aprendi em nenhum momento falar do adversário. É bobagem isso, é bobagem. E se ele não tem o que falar dele, então ele não tem. Então eu respeitei a candidatura do Teruel, respeito a posição do Teruel de deixar a candidatura, respeito, acho que, né, a política é difícil, ele é um profissional de rádio, de televisão, de mídia, e é um bom profissional, ele é um bom profissional. Acho até que o embate político poderia prejudicar, e prejudica mesmo, porque a política ela exige muito dos candidatos, e se elege ainda, exige muito mais da pessoa. Então, cada um vê, e na análise dele ele deve ter visto tudo isso, tem o meu respeito. Já tinha antes, embora não me respeitasse, mas já tinha os meus respeitos. Você agora está muito mais tranquilo? Não, eu já estava tranquilo. Já estava? Ah, claro, eu não me aborreço com o adversário, nunca escolhi adversário, nunca me aborreci com o adversário, e se o adversário me vencer, parabéns, eu saio do cenário e ele governa a cidade. É isso aí, né? Parece que a nossa equipe tentou, né? Parece não, a nossa equipe tentou, né, João, falar com o Fábio Teruel. O que deu aí em relação à resposta dele? Tá, Adriano, sempre que sai, né, um burburinho aí nos bastidores, né, nós, obviamente, nosso time entra em campo, né, para apurar a notícia da melhor maneira possível. E, de fato, nós entramos em contato com o senhor Fábio Teruel, radialista, como comunicador muito conhecido aí nas redes sociais, enfim. E nós entramos em contato para obter, né, o lado dele, né, se ele de fato vai retirar a sua candidatura ou não, mas ele não nos atendeu até o momento. Também na sequência entramos em contato com o assessor do político, né, o senhor Vaine Bilafon, e ele falou que só quem poderia passar mais detalhes era somente o senhor Fábio.
E por fim, nós também entramos em contato, com o pai dele, o senhor Ataíde Teruel, que é deputado federal, e ele falou que não poderia passar informações, somente o seu filho. E vale ressaltar, Adriano, também, que nesta quinta-feira, o Fábio ele esteve à frente do seu programa, numa rádio aqui de São Paulo. Então, tudo leva a crer nessa conjuntura que, de fato, ele esteja mesmo fora do cenário eleitoral municipal de Barueri. Até que ponto isso é verdade ou não, nós não sabemos. Mas, pela conjuntura, fazendo uma leitura... Uma análise, né? Até pelo fato dele voltar com o programa, que já não poderia, né? Por conta da lei eleitoral. Tudo leva a crer que ele esteja fora, mas o Furlan, né, como todos sabem, já é notório, né, ele segue sendo aí o candidato favorito, né, às eleições municipais de Barueri, e, né, tudo leva a crer que ele também possa levar aí a sua sexta vitória, né, à frente da administração municipal, um político já de longa data. Tá certo. Tá bom, então. E agora o último trecho também tem algo aí relacionado ao futuro político do Furlan, é isso? Então, ele, na realidade, é uma pergunta que nós fizemos e a resposta vocês já vão ver, se ele deseja governar o estado de São Paulo. Vamos ver o que ele vai falar, Adriano, eu não vou revelar nada. Vamos lá. E eu não descarto a possibilidade de uma candidatura, não descarto, não, principalmente nos dias de hoje, que a gente olha, tem gente, olha, não existe candidato pior do que aquele que fala assim, eu não sou político. Não é político, vai fazer o que você vai fazer. Né? Porque a solução de todos os problemas do mundo é através da política. Do mundo. Não existe solução de problema político sem atuação política do político. Então, eu sou um grande empresário, eu não sou político, por isso quero governar o Estado. Não, governa a sua empresa. Deixa o Estado. Eu sou político. Eu nasci político. Eu vivo a política. É o que nós falamos aqui sempre, inclusive, né, João? Não adianta. A gente vê muitas... Não, eu não sou político, eu quero entrar lá para mudar, mas eu não sou político. Mas se não é político, não vá para lá, porque você não vai se dar bem. Porque ou você é político para fazer política, e já tivemos e temos experiências não tão boas com pessoas aí que falaram não ser políticos, que assumiram cargos políticos e que, coitado, não sabe nem o que está fazendo por lá, né? Então, mas enfim, aí é um outro tema, é um outro assunto. João, lembrando, você falou pra gente que hoje ainda, a partir das 20 horas, entrevista completa no portal de notícias do Giro SA, é isso? Exatamente, Adriano. E o Furlan, ele fala sobre muitos outros assuntos, ele fala sobre o governo Jair Bolsonaro, ele fala também, ele traz uma mensagem aí de esperança, né, à população de Barueri, né, nesse momento tão desafiador que todos, né, nós estamos vivendo. Enfim, tem muito mais tema lá que será abordado em nosso portal de notícias, repetindo, girosa.com.br. Daqui a pouquinho já está lá online para que o nosso público possa acessar. Tá certo. E então siga aí as instruções do João. Daqui a pouquinho, às 20 horas, girosa.com.br. Lembre-se de passar o seu celular aí no nosso QR Code, você já vai direto para o site. João, parabéns pela entrevista, tá bom? Sei que terão outras entrevistas aí realizadas por você, tá bom? Então, parabéns aí pela condução e obrigado ao prefeito de Barueri, Rubens Furlan, por ter concedido essa entrevista exclusiva aqui para o nosso Giroplay, para o Giro Notícias. Mais alguma informação, João? Sim, Adriano, eu quero ressaltar que na próxima semana, quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, nós estaremos aqui com a nossa programação de volta, né, a programação aqui de Giroplay, o programa Divirta-se com a nossa repórter Mariana Pereira. Então ela vai trazer aí o que há de melhor, né, em lançamentos de filmes, séries, músicas, cinemas, tudo que está repercutindo aí no universo da cultura, a Mari vai trazer aqui pra gente, a Mariana, desculpa. E aí, vale salientar que infelizmente os cinemas ainda não voltaram, né, então... Tristeza. Está sentindo falta. Muita. E tem mais um convite para o público que nos acompanha, Adriano. Na sexta-feira, às 11 horas, a equipe do Giro SA, o jornal, se reúne para apresentar os giros da semana, que é um jornal, né, que vai trazer aí os debates, o que aconteceu de mais importante na semana na nossa região oeste aqui de São Paulo,
vai estar lá no Giro da Semana a partir das 11 da manhã, na sexta-feira. Tá certo. Então, lembrando que de segunda a quinta, às 18 horas, Giro Notícias ao vivo. Dia de quinta-feira, às 14 horas, Giro Divirta-se, onde a Mariana passa aqui dicas de filmes, de livros, uma série de coisas para você fazer aí em casa enquanto a gente ainda vive essa pandemia louca aí, tá certo? E dia de sexta-feira, às 11 da manhã, também ao vivo, o nosso tradicional Giro da Semana, onde a nossa equipe entra toda reunida na tela do seu celular, do seu computador, tablet, televisão, para fazer um resumão do que aconteceu durante a semana, das principais notícias, o que rolou de mais importante aí para você, tá bom? Lembrando que tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, o nosso portal de notícias que está aí na tela para você. Meios para você ficar bem informado é o que mais tem. Só cai em fake news se quiser. Quer notícia real, quer notícia ali, para não deixar ninguém em dúvida, credibilidade, girosa.com.br ou as nossas redes, tá certo? João, obrigado, viu? Obrigado, Adriano. Até logo. Uma boa noite. Até logo, para você também. Fica aí ainda, não sai daí não. E você que está nos assistindo, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e na volta temos aí o nosso bloco de notícias com a nossa querida Mariana Pereira e também com a Carol, com a Caroline. O João falou aí agora há pouco, a Mari pediu desculpas, que tá todo mundo em casa, é Carol, é Cláudio, é João. Depois eu vou pedir seu apelido também para te chamar pelo apelido no ar, tá bom? Vamos pro intervalo, é rapidinho, a gente volta já, gente, não sai daí não. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão. O melhor lugar do mundo para se viver agora é a sua casa. A melhor arma contra o coronavírus nesse momento é a sua casa. Nós vamos superar juntos a pandemia, cada um na sua casa. Depois que tudo isso passar, e vai passar, a gente vai sair muito mais forte. Mas agora, fique em casa. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias de hoje, trazendo aí as principais notícias para você, né? Deixando você bem informado sobre tudo que acontece aí na região oeste da Grande São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Mariana e vou chamar a Carol, que vem com as notícias aqui da nossa região. Mas antes, deixa eu pedir para você não esquecer, né, de entrar no site girosa.com.br. Tá aí embaixo no nosso vídeo o nosso QR Code. Para você não precisar digitar, é só passar o seu celular no nosso QR Code aí na tela, liga a câmera do seu celular, coloca na frente aí da sua tela no QR Code e você já vai ser direcionado direto para o nosso site. Olha que maravilha, lá tem notícias 24 horas por dia, atualizado praticamente minuto a minuto, você fica bem informado sobre tudo que acontece aqui na nossa região, sem se preocupar com as famosas fake news, não é verdade? Então, jornalismo com credibilidade, responsabilidade, imparcialidade, dinâmico, objetivo, Giro SA, Giroplay, é o que a gente indica para você, tá bom? Não é porque nós fazemos não, mas é porque é o melhor, na nossa opinião, tá certo? Então, não deixe aí de entrar no nosso site. Siga a gente no Facebook, né? E curta a nossa página no Facebook e também siga a gente lá no Instagram. Aí tem LinkedIn, tem os nossos podcasts, né? Tem uma série de plataformas que vocês podem aí estar
nos achando para participar da nossa programação. Deixa eu chamar então aqui as nossas repórteres que já estão posicionadas para participar aqui ao vivo do nosso programa com a gente. A Carol, também a Mari. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Como vocês estão? Boa noite, Adriano. Tudo bem? Tudo bem com o pessoal de casa? Tudo bem, Carol. Mari, boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Vamos lá então, a gente chega aí com bastante notícia, bastante informação. Tô sabendo aí que vocês trouxeram pra gente aí bastante coisa no dia de hoje, né? Sobre a nossa região, para fazer com que as pessoas fiquem aí muito bem informadas. Então eu quero que vocês comecem aí falando, né? Sobre como anda aí a nossa região. O que vocês têm aí de novidade? Fala aí pra gente, vai. Começa com você aí, Carol. Então, Adriano, teve uma live hoje do prefeito Rogério Lins, em que ele afirmou que a cidade de Osasco continua na fase amarela do Plano São Paulo, que é aquela fase que podem abrir, na verdade, os bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias, né? Então, todo esse burburinho aconteceu porque ontem a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo conseguiu suspender a liminar que mantinha Osasco na fase amarela. Uhum. E com isso, a cidade voltaria para a fase laranja mais restritiva. Uhum. O prefeito, ele afirmou que a cidade ainda não foi notificada oficialmente pelo judiciário e quando isso acontecer, a prefeitura irá recorrer da decisão. Tá certo. Temos um vídeo, né, do prefeito falando sobre isso. Vamos dar uma olhada? Então, roda lá. Decisão completa em relação ao tema, Osasco permanecerá na fase amarela, né, permanecerá nessa fase que tecnicamente é comprovada pelo governo do estado como uma fase que atualmente a gente está. É muito mais do que uma discussão entre cores. É amarelo, é laranja, é verde, é vermelho. É muito importante que a nossa população tenha uma participação, uma responsabilidade solidária, esse compromisso sempre priorizando a defesa da vida, mas a gente também precisa defender o emprego de muitas pessoas. Não dá nesse momento para a gente fechar novamente o restaurante, né, que ficou todo esse tempo fechado, obedecendo às regras, se preparou para uma reabertura com segurança, com responsabilidade. Os profissionais da beleza, né, corte de cabelo, barbearia, vários profissionais liberais, eles não têm mais como ficar fechado. A gente precisa proteger a vida. Todos sabem a responsabilidade que tem que ter consigo, com seus familiares e com os nossos semelhantes. Agora é muito importante que a nossa população também colabore, cumpram as regras e a prefeitura vai intensificar a fiscalização. Ou seja, a cidade permanece na fase amarela. Tá certo, é isso aí, né? O prefeito da cidade de Osasco, Rogério Lins, falando aí sobre essa questão. Vamos pedir pro pessoal na redação fazer silêncio, né, galera? A gente está ao vivo com o jornal e a gente fala sempre aqui, na hora que a gente entrar ao vivo, manter o silêncio, não ficar falando. Como não adianta, aí a gente chama a atenção no ar, porque não atrapalha nem o trabalho da gente que está no ar com o jornal e nem de quem está aí na redação trabalhando. Então, se a gente conversa antes e não tem jeito, a gente fala no ar, aí quem sabe na próxima edição todo mundo fica em silêncio para a gente fazer um trabalho bacana. Porque quem está em casa acaba escutando o que vocês estão falando aí, e aí não é tão legal assim, tá bom? Tira o foco do nosso programa. Deixa eu só dar um recado em relação ao que o Rogério Lins, prefeito de Osasco, está falando sobre essa questão da fase amarela na cidade de Osasco. A gente sabe que é importante todo mundo manter ainda a questão da segurança, né, da quarentena, do isolamento. Hoje a gente já vê as pessoas na rua caminhando, andando, indo para todo quanto é tipo de lugar, como se nada estivesse acontecendo e como se o coronavírus, o Covid-19 já estivesse sumido, né? Não temos mais esta situação no nosso planeta. Não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado, a gente ainda passa um problema crítico em relação a essa doença, então faça a tua parte, pessoal. Vai sair de casa, use máscara. Vai entrar em locais públicos, claro que a maioria dos locais estão proibindo a entrada de pessoas sem máscara, né? Mas
use máscara. Onde você for, use máscara. Proteja a sua vida, proteja a vida da pessoa que está aí nas ruas junto com você e, claro, proteja a vida de quem você ama dentro de casa. A questão que o prefeito fala é complicado, né? O que ele disse é uma realidade. Os comerciantes tiveram todo uma programação para voltar a funcionar, para abrir as portas do seu comércio, para ter essa retomada, sair do vermelho como muita gente está. Então é complicado ser rebaixado novamente, então a gente entende, né? Então assim, para não prejudicar ninguém, né? Não prejudicar comerciante que tem que fechar a porta novamente, não prejudicar as pessoas que de repente ainda não foram contaminadas, não tiveram os sintomas, para que elas não se contaminem, vamos cada um fazer a nossa parte. Se cada um fizer o teu, todo mundo está, como eu posso dizer, seguro, né? Está seguro, tá certo, gente? Então, agora, eu estive andando esses dias pelo calçadão da cidade de Osasco e olha, muita gente andando sem máscara, hein, galera? Muita gente andando pelas ruas sem máscara, ou com a máscara no queixo, né, Mariana? Né, Carol? Vocês andam por aí também, vocês devem ver a mesma situação. As pessoas usam aquilo embaixo do queixo e, bom, vamos lá. Vamos seguir com o nosso programa aqui, fica dado a nossa dica. Carol, obrigado aí, fica aí com a gente na tela, obrigado pela sua notícia de hoje aí, tá bom? Fica aí com a gente. Agora é a vez da Mariana, o que você trouxe pra gente aí? Mariana, deixa eu só ressaltar uma coisinha. Claro, pode falar, perdão. Esse cenário, ele pode mudar amanhã, né? Porque amanhã tem a coletiva do governo do estado e toda sexta-feira eles fazem a reclassificação de todas as regiões, né? Então amanhã a gente já pode ter uma mudança nesse cenário de novo. É, verdade, verdade. Daqui a pouco também eu vou mostrar aqui a tabela, né, que a gente tem aí da questão do coronavírus na nossa região. E o que a Carol falou é real. Amanhã tudo pode mudar. Na verdade, a gente vive um dia após o outro, né, Carol? A gente não consegue nem fazer planos para o dia seguinte, porque é tudo muito instável, né? Então aguenta aí que daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Mariana Pereira, qual é a informação que você trouxe para a gente hoje? Oi, Adriano. Então, a informação que eu trago hoje é sobre a inauguração do novo terminal Alphaville, lá em Santana de Parnaíba. Ele está localizado na Estrada de Ipanema e no total ele terá 7 linhas. Dessas 7 linhas, 5 serão intermunicipais, que ligarão as cidades de São Paulo, Cotia, Jandira e Carapicuíba. E já as linhas municipais, elas vão ligar aos bairros do Jaguari, Jardim São Luís, Jardim Isaura e Parque Santana. O terminal também vai ligar os 2 novos terminais que a cidade possui, que é o terminal Fazendia e o terminal Central. Olha só, hein? Então tem novidades aí para quem mora em Alphaville aí com essa questão do terminal aí de ônibus, não é isso? Sim, lá em Santana de Parnaíba. Tá certo, então aí em Santana de Parnaíba esse terminal, tá bom? Facilitando aí, né, o deslocamento das pessoas aí pela nossa região. É isso que a gente, o pessoal fala tanto em transporte público, né? Então nós precisamos aí ter transporte público de qualidade, quanto mais linha de ônibus melhor para facilitar. Porque tem trechos aqui na nossa região, dentro da cidade mesmo, você pega dentro da cidade de Osasco para ir de um bairro para o outro, você tem que pegar 2 ônibus, né? Porque não cruza, em Carapicuíba acontece muito isso, Barueri tem muito isso, então quanto mais investimento nessa área, melhor. Olha, eu vou soltar agora para vocês aqui um vídeo que mostra um fato que aconteceu na cidade de Itapevi. Vou mostrar aqui para que vocês possam ver com a gente. É o seguinte, tá? Um casal de comerciantes chineses foram mantidos reféns na noite de ontem, quarta-feira, dia 19, em Itapevi. As vítimas foram rendidas na região central da cidade por 4 suspeitos que os colocaram dentro de um carro branco, tá? Uma equipe da Guarda Municipal que estava fazendo patrulhamento pelo local viu o carro suspeito que estava com queixa de roubo e fez a abordagem, né? Depois de fuga, né? Teve uma fuga aí pela cidade e dois assaltantes, né? Acabaram fugindo. Eles bateram o carro e aí 2 fugiram, outros 2 foram presos, né? No carro, os GCMs aí encontraram as vítimas, esses 2 chineses aí, amarrados, tá? Os comerciantes informaram que foram agredidos aí pelos criminosos. Que coisa, né? Tem aí a imagem
dos dois bandidos sendo presos, tá certo? Isso aconteceu ontem em Itapevi, tá aí a imagem dos dois sendo presos, outros dois fugiram, tá? Eles estão saindo aí da viatura, parabéns à Guarda Municipal da cidade de Itapevi por esta ação aí, eles sendo conduzidos aí, ó, tá certo? Para a delegacia para prestar depoimento, e espero que fiquem presos por muito tempo para aprender a não mexer com o cidadão de bens, né? Coitado desses chineses, né? E falaram que apanharam e tudo mais. Bom, isso mostra como anda a questão da criminalidade na nossa cidade, na nossa região, né? Em todo o país, na verdade, não é um problema local. Assim como saúde pública não é um problema pontual de uma cidade, de um estado, educação também não é, né? Segurança pública não é, saneamento também não é. São temas que nós estamos abordando há tantos anos e que nunca muda, nunca melhora. Aliás, atenção, né? Todos nós aqui que somos eleitores, eleição está aí. Mais uma vez a gente vai ver aquele bom bando de lenga-lenga, né? De promessas, porque no tempo da eleição é fácil resolver problemas, todo mundo tem solução, mas depois nada melhora, fica tudo do mesmo jeito. É impressionante, é impressionante. Mas enfim, tá? Parabéns à Guarda Municipal da cidade de Itapevi por essa ação aí na cidade na noite de ontem. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, mas fica aí comigo, tá? Eu me sinto bem com vocês na tela, eu não me sinto tão só, abandonado. Então fique aí comigo, porque a gente vai mostrar agora, eu vou mostrar para quem está nos assistindo, a tabela, né, relacionada aí ao coronavírus aqui na nossa região, tá bom? Vamos atualizar os casos de Covid-19 aqui na região oeste da Grande São Paulo. Olha, a cidade de Osasco, nós temos 15.165 casos confirmados, né, 675 óbitos, curados 14.309. Aí a gente tem Itapevi com 2.305 casos confirmados, óbitos 196, óbitos em investigação 3, curados 2.086. Carapicuíba 6.202, né? Confirmados, casos confirmados, óbitos 245, 2 casos em investigação, 5.693 casos de curados, né? Barueri, casos confirmados 4.678, 303 óbitos em investigação 4, curados 4.225. Cidade de Cotia, 3.563 casos confirmados, 162 óbitos em investigação 10, curados 3.247. Santana de Parnaíba, 2.221 confirmados, 82 óbitos, investigação nenhum, curados 2.123. Jandira, 1.273 casos confirmados, 66 óbitos em investigação 36, curados 1.207. Confirmados, um total nessas cidades, nós temos aí 35.407 casos confirmados de Covid-19, 1.729 óbitos em investigação 55 e casos de curados aí, graças ao bom Deus, 32.890. E o que a gente pede é que esses casos, né, meninas, venham se confirmar cada vez mais o número de curados aí pra gente, né? Porque é o que a gente quer, é o que a gente espera, que essas pessoas fiquem curadas o mais rápido possível. Mariana Pereira, você tem mais alguma informação para passar? Por hoje é só, Adriano. Tá certo, então. Carol, mais alguma informação? Não, por hoje não. Tá joia. Então deixa eu pedir aqui para que vocês que estão nos assistindo não esqueçam de acessar www.girosa.com.br, QR Code na tela, é só passar o celular, abre a câmera do celular, passa no nosso QR Code que você cai direto para o nosso site, tá bom? Facebook e Instagram, segue, curte a gente lá. Aí tem LinkedIn, tem os nossos podcasts e muito mais. Giro SA em todas as plataformas digitais, tá bom, gente? Meninas, obrigado, viu, pela participação de vocês hoje aqui no nosso programa. Obrigada, Adriano. Obrigado, gente. E para vocês que estão em casa, muito obrigado. Fiquem com Deus e amanhã a gente volta com mais um Giro Notícias direto dos estúdios aqui. Aliás, amanhã é sexta-feira, amanhã não tem, né? Então amanhã não tem, tá bom? Gente, obrigado, tchau, boa noite a todos.